bem, Adriano? Eu queria simular um pouquinho o que a gente vai apresentar amanhã. Então, meio que para quantificar o tempo aí da apresentação, eu aproveitei para fazer mais um vídeo. Eu sei que tá um pouquinho em cima da hora, mas às vezes aquele toque dos 45 do segundo tempo ajuda, né? Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Marcelo Trincado, sou residente do primeiro ano da cirurgia plástica da escola e hoje eu vou falar sobre uma cirurgia um pouco mais rara, a cirurgia do pomo de Adão, também chamada de condrolaringoplastia, sob a orientação do Dr. Adriano Brasolin, do setor transgênero. Diferente das outras cirurgias que vemos nos pacientes trans, né, como a mamoplastia masculinizadora, essa cirurgia aparece muito mais raramente aí nos serviços. Para organizar melhor o nosso tempo, eu vou dividir a aula em introdução, anatomia da cartilagem tireoide, indicação cirúrgica com alguns artigos interessantes, o procedimento cirúrgico em si, e eu vou mostrar alguns vídeos também, possíveis complicações e um caso, para finalizar, um caso do setor. Para introduzir o tema, eu queria mostrar um pouco o que simboliza o pomo de Adão. E como diz o próprio nome, o pomo é do Adão e não de alguma entidade mitológica feminina. Ele é um símbolo de masculino em diversas culturas e etnias, né? Sendo que o seu tamanho é uma ação, acontece o crescimento dele no sexo masculino, acontece por ação da testosterona sobre a cartilagem tireoide. Falando um pouco sobre o público, né, o nosso público do setor, o público trans, esse tamanho ele não se modifica mesmo com tratamento hormonal. E essa protuberância laríngea causa um desconforto nessas pacientes e disforia de gênero, principalmente nas mulheres trans, sendo que o desejo pela condrolaringoplastia, pela plástica do pomo de Adão, tem grande procura e também uma grande satisfação, né? Parece uma cirurgia com uma satisfação incrível que eu vou mostrar no fim da nossa apresentação. Sobre a anatomia da cartilagem tireoide, é uma estrutura em formato de escudo que protege estruturas que sustentam todo o aparato respiratório e digestivo, como a epiglote e as cordas vocais, né? E também é cercada de músculos e ligamentos do pescoço. É como se fosse a própria laringe, né? O centro do pescoço, a cartilagem tireoide. O nervo, um exemplo que eu quero dar aqui é o nervo laringeu superior. Ele é um nervo que penetra a membrana tireoide em sua porção mais posterior, mas a lesão desse nervo, que é muito raro nessa cirurgia, mas ela pode deixar uma sequela de uma voz monótona, né? Mas não é um nervo que costuma ser abordado durante a cirurgia do pomo de Adão. Especificamente sobre a protuberância tireoide, é ali que a cirurgia vai abordar, né, diretamente sobre o pomo de Adão. E para falar um pouco das diferenças, né, do tamanho da cartilagem tireoide entre homens e mulheres, observa-se um crescimento tanto no eixo crânio-caudal como antero-posterior, nas cartilagens de homens, além de apresentar um ângulo mais agudo, né, de 90 graus, enquanto nas mulheres de um ângulo mais obtuso, 120 graus. Né? Essas características fazem com que a proeminência laríngea se torne mais protuberante ainda nos homens. Né? Existe também uma proximidade com as estruturas vocais e eu queria mostrar aqui, né, nessa figura fica muito mais fácil observar, né, nos pontos vermelhos, que a inserção das cordas vocais, né, logo na lâmina posterior da parte anterior da cartilagem tireoide, aproximadamente na metade da altura dessa cartilagem, faz com que logo que o procedimento cirúrgico, logo nos primeiros dias do procedimento cirúrgico, acontecem algumas complicações, como eu vou falar depois, da rouquidão, que é a principal complicação da abordagem aí sobre a cartilagem tireoide, sobre a proeminência laríngea.
Agora eu queria mais voltar ao título da aula e apresentar um pouco sobre qual seria a melhor indicação cirúrgica para paciente com queixa de pombo de Adão, com a queixa no pombo de Adão proeminente. Basicamente é a queixa da proeminência laríngea mesmo exuberante, né? Mas o que a gente achou interessante foi esse estudo publicado em abril do ano passado por uma equipe do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade de Amsterdã, que teve como objetivo caracterizar o padrão do tamanho, né, o padrão de tamanho da proeminência laríngea entre homens e mulheres cisgêneros, né? Foi pegado um grupo de aproximadamente, se eu não me engano, umas 80 pessoas, davam um pouco mais homens, uns 43 homens, 36 mulheres, cisgêneros, sem nenhuma cirurgia cervical, sem comorbidades, se eu não me engano, entre 18 e 50 anos. Era um grupo de um estudo de centro único, né? Então tem esses vieses, mas foi utilizado um scanner 3D e nessas condições foi feita uma medida da proeminência laríngea que mostrava, né, com esse scanner 3D, mostrava que pacientes mulheres tinham proeminências laríngeas inferiores normalmente a 2 milímetros. Então foi dado como padrão uma proeminência laríngea recomendada para no máximo de 2 centímetros, uma característica mais feminina do que masculina, que dá para ver aqui nessa distribuição dos tamanhos das proeminências laríngeas do estudo. Agora, sobre o procedimento cirúrgico em si, né, que eu queria passar. É recomendado um acesso mais cranial, né, da proeminência laríngea, bem para esconder a incisão. E após a dissecção por planos, a cartilagem é exposta. E com um bisturi ou algum outro material, como uma broca automática, é feita o desgaste, né, a redução da proeminência laríngea. Aqui tem um pré e pós imediato, e aqui é um site que é onde está o artigo, que eu vou mostrar alguns vídeos, né? Eu não sei se eu tenho o vídeo direto aqui, mas eu acho que eu tenho o vídeo aqui. Não, eu acho que esse é o vídeo do Tenório. Mas é um vídeo muito interessante também do Thiago Tenório. Eu vou diminuir até um pouco o som dele. Mas ele é um vídeo interessante que ele mostra o acesso, né, da cirurgia, um acesso mais cranial que ele usa. E um negócio interessante é a quantidade de afastadores, né, que são usados ao longo dessa cirurgia. Desculpa, eu não consegui tirar o som aqui. Ver se eu consigo tirar o som. Não estou conseguindo tirar o som. Mas enfim, ele vai mostrar o desgaste, né, e a exposição da proeminência tireoide, tudo sempre com muito afastador, um campo cirúrgico muito pequeno, né? Ele fala da lâmina do bisturi, a exposição aí ele faz com uma lâmina 15, né? Os cornos da proeminência laríngea que ele vai expor e vai desgastar. Ele vai mostrar primeiro um desgaste com uma broca, ele fala que é uma broca diamantada. Parece que é um material meio exclusivo dele. Essa broca. E depois ele faz essas incisões com o desgaste com a lâmina, né? Com bisturi na lâmina 15. Eu acho que ele para por aí, mas ele faz o fechamento, que ele mostra uma incisão que aí ele fala que é muito grande, mas realmente é uma incisão bem pequena e mostra no fim o aspecto final, né, o aspecto final da cirurgia. Voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu passar bastante. Voltando para a nossa apresentação, então, o pré e pós imediato, né, com a redução da cartilagem tireoide, né, mostra aqui o pré e pós imediato. E das complicações principais, esse artigo, que é um artigo de revisão sobre essa cirurgia, sobre a condrolaringoplastia, mostra que as principais complicações, né, que seriam 36% de rouquidão com uma resolução
da imensa maioria dos casos, em 20 dias, né, ou menos. A odinofagia também, que é autolimitada, ela se resolve dentro desses primeiros 20 dias do pós-operatório, e o laringoespasmo, que é uma complicação muito mais rara. A taxa de satisfação é muito grande, né? Ela bate aí quase 100%, então é uma cirurgia que vê que é um campo operatório pequeno, parece que é muito interessante e a satisfação realmente é muito grande, né? Para terminar, eu queria mostrar um caso do setor, né? É uma paciente que foi operada há 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos. Ela já foi apresentada outras vezes, num caso pré e pós. Eu lembro que o ex-residente é o Luciano, e que apresentou, se eu não me engano. E é uma paciente de 24 anos, o detalhe é que cantora, né? Então a queixa dessa rouquidão podia, né, limitar um pouco o trabalho dela depois, mas a principal queixa é da proeminência do pomo de Adão. O paciente é uma paciente trans com desejo de iniciar um processo de feminização facial, começando por uma cirurgia cervical, né? Sem comorbidades, é que mostra o pré-operatório, né, imediato, paciente com posicionamento com extensão da cervical. Aqui eu quis fazer uma simulação, né, mais ou menos como é que seria a medida da proeminência laríngea, com certeza maior do que 2 milímetros, né, é bem uma característica masculina essa proeminência laríngea, esse pomo de Adão. A exposição veio vários afastadores, né, um campo cirúrgico pequeno, então uma cirurgia que fazer em 2 já fica um pouco mais difícil. E o aspecto final muito bom, né? Aqui ainda parece que mantém uma proeminência laríngea, mas no fim das contas a gente vê que é um aspecto final muito interessante, mesmo vendo na foto pré e pós, que a paciente apresenta uma extensão, né, uma extensão da cervical maior do que na foto pré, e mesmo assim a proeminência laríngea, o pomo de Adão não aparece. Então é um resultado realmente muito satisfatório. E eu acho que aqui a gente acaba. Obrigado, viu, o Brasilinho? Desculpa a demora, mas aqui tá dando 12 minutos e meio de apresentação. É isso.